Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Foi muito bom. A primeira parte foi um bocadinho calma, mas a segunda parte valeu a pena ter vindo ver Portugal jogar. E estava a contar com tantos gols? Não, especialmente do Ghana. Começou a agitar e depois agitou de tal maneira que tivemos que sofrer até ao fim, não é? Mas pronto, valeu pela vitória, como eu disse. E também, vá lá, o Ronaldo bateu mais um recorde, não é? Que é o primeiro jogador a marcar em 5 finais de campeonato do mundo. Portanto, parabéns, devemos estar orgulhosos como portugueses. Sim, ele teve umas semanas difíceis, não é? E, portanto, acho que lhe fez bem e acho que, obviamente, os colegas estão todos com ele e acho que o estádio também mostrou os adeptos estarem com ele e, portanto, espero que daqui para a frente seja só a melhorar. There you are, Portugal. Portugal. Este resultado estamos felizes. Não foi fácil, não foi fácil. Não foi um jogo fácil. The Portugal, I think they are the first one they will be in the final, of course. Against who? Against Saudi, right? Because Messi, we don't know Messi now. Who is Messi? I don't know. There is only one player. Who is it? I don't have high expectations for Ghana since we've lost the first match. If we had won this match, probably I would have expected us to qualify from the group. But since we've lost this match, I'll give Ghana a 50% chance of qualifying out of the group. Yeah.